Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui vitoriosos para conferirmos o nono episódio, também conhecido como o último, da primeira temporada da série Round 6 na Netflix. 잘 들어. 난 말이 아니야. 사람이야. 그래서 궁금해. 너희들이 누군지. Pois bem, pessoal, acabou! Finalmente, os jogos mortais infantis se encerraram e temos, claro, um vencedor que, bom, era o protagonista da série mesmo, né? Sim, Gil-han. E, bom, passou 9 episódios e eu não aprendi a falar o nome dele. Mas desculpa aí, Gil-han, é assim mesmo que vai, porque é difícil falar coreano aqui para nós brasileiros, né? Enfim, ele acabou ganhando, claro, e fazer o que, né? Era aposta meio que óbvia, podia ser o seu melhor amigo. Também podia ser a garota, mas ela já morreu no episódio anterior, né? Enfim, não tinha quase nada de novidade. E por aí a gente começa então a analisar exatamente esse encerramento aqui de Round 6. Exatamente. É o tipo de término de série muito comum, na verdade. Principalmente naquelas séries que a gente tem uma grande expectativa para, ao longo de várias e várias temporadas, ou mesmo dentro de uma temporada que tem um final específico, a gente já espera por ele, e a gente quer aquela conclusão que amarre todas as pontas soltas. Ou seja, esse tipo de produto sempre acaba sendo decepcionante. É raro, principalmente, agradar todos os fãs, né? Com certeza existem milhões de fãs dessa série ao redor do mundo, porque realmente ela pegou todo mundo do jeito certo, fez todo mundo acompanhar esta batalha, digamos assim, entre todos esses personagens, mesmo que já fosse algo bem manjado. Seria ele, de fato, Gil-han a ganhar. A série não ousou, por exemplo, em tentar ser um outro tipo de vencedor, mas isso é questão a se discutir no próximo vídeo, onde eu vou fazer a análise geral da primeira temporada. Vamos focar então, pelo menos aqui, somente no episódio de encerramento, que vai logo de cara para o jogo da Lula. O Round 6 é exatamente o jogo que já foi apresentado lá no comecinho. Também era uma coisa meio que batida, seria isso mesmo. Aliás, uma coisa curiosa, se você prestar atenção, né? A série se chama Squid Game, que é Jogo da Lula em inglês. Mas em um determinado momento eu acho que um dos VIPs falou sobre Squid Game. E aqui, quando eles estavam assistindo justamente, né, a luta final, a brincadeira final, eles meio que perguntam, né, quase que todos, para o líder, o cara mascarado, como é que é exatamente o jogo da Lula. Parece que eles não sabiam, ué, mas eles não foram participar da versão coreana que se chamava o jogo da Lula? Ou seja, ele pode então pensar o quê? Que a cada ano é diferente o jogo final? Bom, pode ser que sim, né? Como também os demais jogos anteriores, sempre levando em consideração como é que está a quantidade, principalmente, de jogadores, né? Que estão a cada rodada. Mas aí você lembra, não, peraí. Lá quando o detetive entrou no porão e vasculhou os arquivos, todos estavam escritos lá naquelas pastas de papel suspenso, né? Estava escrito Squid, ou seja, sempre foi Lula. Por que o jogo vai se chamar Jogo da Lula se, pelo menos em uma das partes, não vai ter exatamente esse tipo de brincadeira? Que, pelo jeito, é sempre feita com apenas duas pessoas. Eu não lembro se lá no primeiro apresentação, lá quando eu estava aquela memória de infância, em preto e branco deles, participavam outros garotos. Não, participavam outros garotos, né? Então acho que tem alguma variação também. Pode participar mais gente, não precisa ser necessariamente só dois garotos. Mas enfim, o jogo tem que ter em alguma rodada pelo menos, né? Mas eu achei curioso que os VIPs não sabiam, e os anos anteriores? Esse jogo nunca foi utilizado? Realmente ficou algo assim meio, que esquisito. Bom, o episódio tem várias coisas esquisitas, na verdade. Justamente o episódio que a gente quer que tenha todas as pontas amarradas, apareceu uma ponta solta, justamente nessa questão do nome do jogo e se ele é utilizado ou não em outras edições anteriores. Enfim, não importa. E também, né, de novo, pelo menos pra mim, eu não senti praticamente emoção nenhuma na tensão do jogo. Ou seja, quem vai ganhar? Gil-han ou seu amigo? Eu não fiquei pensando nisso, porque simplesmente a luta em si, pra mim, foi completamente fria. Não valeu de nada. Assim como eu já tinha achado fraco aquela discussão entre os dois no episódio anterior. Foi no mesmo nível de intensidade. Eu não senti diferença nenhuma. Uma coisa que eu acabei percebendo nesse episódio é que, em relação àquela memória que eles tiveram da infância,
eu achava que era ele que ganhava o jogo, o Gil-han que ganhava do amigo. Mas ao contrário, acho que sempre o amigo era o cara esperto, né? Afinal, a série vendeu como o cara mais esperto o tempo todo, que sempre vencia exatamente Gil-han. Porque, lembra, né? No primeiro jogo, lá na memória, ele quando estava entrando no pescoço da Lula, ele falava pro amigo, né? Pro Gil-han, né? Olha, não é sua mãe ali atrás? E ele olhava, besta que é, né? Um manezão, ele olhava para trás e o outro entrava dentro lá do corpo da Lula. Passava pelo pescoço e podia entrar dentro do corpo da Lula para passar para a segunda etapa da brincadeira, né? Ou seja, eu não tinha me atinado disso que quem ganhava era sempre o Schwan Sansan, o amigo do Gil-han. Mas enfim, bom, de novo é a revanche dele de qualquer jeito. Mas para mim realmente, ó, emoção zero. Eu não senti tensão nenhuma. E como foi emocionante vários outros jogos de personagens que às vezes a gente nem estava acompanhando muito. Às vezes um personagem que entrava só com um detalhe ou outro da sua personalidade ou do seu sofrimento que teve antes de entrar no jogo, você já se identificava imediatamente. Mas justamente para os dois personagens principais, ó, não me interessava que ganhava a luta. E eu já sabia basicamente que seria, claro, o protagonista. E mais ainda, né? No final das contas, ainda teve aquele clichêzão de filmes de ação, onde o herói, frente ao seu vilão, embora que não possa considerar exatamente um super vilão, o Sangrão, não, o amigo do Gil-han, porque ele apenas começou a ficar mais mau caráter do que ele já era um pouco no começo, mas para o finalzinho, né? Nos dois últimos episódios, nos dois últimos jogos anteriores. Então a gente não tem aquela sensação que é realmente um herói contra um vilão. Mas aconteceu a mesma coisa que tem em todo filme de ação nesse sentido, onde lá no finalzinho da batalha, quando o herói já está quase vencendo o herói, ele não tem coragem de matar o mal. Ele fraqueja, né? Ele dá o tiro para o lado, né? Ele lança a pedra para o outro lado, enfim, ele não quer matar. Mas aí acontece aquela cena onde então o vilão recobra as forças, que já está todo arrasado, né? Mas ele recobra as forças e vai fazer o ataque final, aí ele se desvia, o herói, e ele cai, o vilão, no abismo. Essas coisas típicas, né? Ou alguém aparece em terceira pessoa e acaba matando o vilão. Aquela coisa de proteger a figura mítica do herói, né? Não sei, não dá na última lançada dele em termos de atos heróicos, né? Justamente ser um golpe um golpe mortal, onde ele mata o vilão, né? O herói nunca pode matar o vilão, ele sempre morre meio sem querer nos filmes de ação. E meio que aconteceu isso. Ele não teve coragem que o Han de matar o seu amigo. Ele acabou enfincando lá a faca na areia. Não, no olho dele. Até pensei, na cara, me enfiou no olho. Mas não foi isso. Não tiveram coragem de fazer isso com o herói, né? E depois ele se mata. Não, não pode. De novo, porque a gente tem uma baita de uma comparação que foi justamente a amiga da 067. Caramba, que cena maravilhosa que foi aquela, que uma amiga deixou a outra viver porque a vida dela era uma merda maior do que a outra. Aqui não teve aqui o mesmo impacto. A comparação é nítida e o sacrifício dele ali, ó, completamente esvaziado de emoção, não senti nada. Ainda bem que toda essa luta final só durou 15 minutos. Depois a gente teve todo o restante do episódio para descobrir como é que a série vai, enfim, encerrar. Porque do contexto de ganhar o jogo ou não, ó, isso realmente pouco importava mais. Porque, na verdade, é uma série de comportamento dos personagens. Então a gente quer saber como eles se comportam, né, no final das contas. Enfim, ele é mandado de volta à realidade, né, aquela vida de merda que ele tinha antes, só que agora completamente bilionário, né? E foi legal aquela cena lá do ginásio, né? Apenas com o porquinho de acrílico forrado, lotado de grana, né? Mas é claro, ele não vai levar o porquinho nas costas, né? Coloca um cartão na boca dele, um cartão de conta bancária, né? Onde tudo foi justamente depositado. Ele faz lá o primeiro saque, descobre que sua senha, obviamente, é o seu próprio número de participação, né? 0456. Pega lá a graninha, aquela mesma gorjeta que ele tinha dado antes. Um valor que sempre estava presente na série. Mas pela cara de abatido dele, de tipo, o que eu ganhei? Né? Ganhei dinheiro, mas e aí? Perdi tudo que eu tinha antes. Aliás, uma coisa que a gente precisa considerar. Ele realmente está sentindo a dor da perda do amigo? Isso não foi trabalhado no texto. Uma coisa, por exemplo, que faltou aqui nesse último episódio.
Como também, quando ele discutiram os dois, aquilo faltou uma discussão mais clara de tentar explicar um pouco a relação que eles tinham. E era só uma admiração realmente de um cara um pouco burro para uma pessoa um pouco mais inteligente, até uma coisa de herói mesmo, o herói do bairro, né? O garoto mais inteligente que foi fazer faculdade, teve um bom emprego, não importa que depois ele se lascou como os outros, mas ele tinha esse conceito, né? Era uma figura, mas isso não foi desenvolvido. O episódio anterior, que foi super curto, tinha 20 minutos a menos, com certeza, olha, era tempo suficiente para colocar exatamente a tensão entre os dois personagens, porque aí renasceria em nós espectadores justamente a tensão dessa luta final. Caramba, eles se acertaram por algum motivo, ou se desentenderam, ou Yuhan descobriu que realmente o cara era um belo de um crápula, ou na verdade ele era um belo de um benfeitor, ou seja, ele ficou pobre porque ajudou os outros. Olha que sacanagem boa seria se no final das contas ele não poderia matar o amigo, porque se matasse o amigo ele mataria um monte de outras felicidades que ele proporcionou. Pena que não foram por aí, né? Enfim, por isso que eu não gostei nada da batalha final, não deu emoção nenhuma, e depois não se desenvolveu também isso quando ele já fora. Ou seja, qual é o sofrimento que ele está sentindo? Apenas aquela sensação de ser um milionário, mas continuar com uma vida de merda do mesmo jeito. Claro, ainda mais ele volta para casa e descobre que sua mãe morreu. Aí que ele se afunda de vez numa certa depressão, com certeza, e passa um ano sem gastar nada do dinheiro. Ele acho que só gastou mesmo aquela primeira retirada que ele fez e parou por aí. Depois apareceu aquele cidadão lá do banco tentando fazer negócio com dinheiro, mas também serviu para muita coisa, né? Bom, o que vale é que depois, bom, já passa para a surpresa, né? E onde eu posso dizer que, eu venci na minha aposta lá desde o, acho que quarto episódio por aí, né? Quando eu comecei a ficar desconfiado daquele velhinho, né? 001, você é um participante do jogo, é um dos figurões. Dito e feito, realmente ele apareceu ali, mas para mim, que eu já apostava nisso o tempo todo, não foi uma baita de uma surpresa. Com certeza, para muita gente que achava que ele estava morto há muito tempo, tomou um baque, né? Caramba, o velhinho, ele voltou, por que ele voltou? Caramba, essa série sempre surpreende a gente. A gente não, né? Eu não fiquei surpreendido, justamente porque a série, de alguma maneira, ela comunicou, ela telegrafou que ele poderia ser um, hoje, que a gente pode afirmar, né? Um VIP. Antes eu podia afirmar que era um participante do jogo de alguma forma, né? Mas enfim, realmente era um dos manda-chuvas mesmo, ele é um dos VIPs. Basicamente a explicação foi rápida, não tinha muita complicação, uma coisa até meio batida, não teve também nenhuma originalidade, é apenas aquela situação onde você tem tanta grana que você não tem mais prazer em viver, porque você pode, através do dinheiro, comprar o que você quiser. Você compra a felicidade, mas você depois descobre que essa felicidade comprada é meio efêmera, não serve para nada. E realmente, aí você parte para esses jogos de ficar se divertindo com a vida alheia, que a gente tá careca de ver em várias e várias obras por aí. Ou seja, nesse sentido também, o final não acrescentou nada. Não digo nem apresentar uma coisa bem criativa, mas uma visão outra, diferenciada, uma coisa rebuscada, mas não, nem isso. Apenas aquela coisa batida. Talvez a frase dele ter dito que tanto faz você ter muito dinheiro ou pouquíssimo dinheiro, que dá mesmo, a sensação é igual, você perde a vontade de viver, de disputar a própria vida, né? De vencer. Isso é bacana, aí tem a ver com jogos, mas não é suficiente para deixar esse episódio aqui marcante. Sim, porque tudo que esse episódio tem, de fato, é perder vergonhosamente para todos os outros episódios. Bom, exceto aquele que eu dei uma nota bem baixa, que foi o líder, né? Aquele lá realmente foi fraco demais. Mas, enfim, este aqui, ele, por um episódio final, né? Ele perde realmente na comparação com vários outros, porque a gente procura uma certa conclusão que ela não veio. No meu entender, não teve emoção nenhuma esse episódio. Sabe um episódio que eu me lembrei, episódio final de série, de temporada de série, que me remeteu um pouco à sensação de um pouco de vazio, é a série Lost. O final de Lost também, eu senti a mesma coisa. Quando estava assistindo os dois episódios, tanto da outra série quanto dessa, falando, vai por aí, eu não vou sentir emoção nenhuma. É apenas uma sucessão de eventos aqui a colar que não, meio que, não sei. É aquela coisa tipo, é bom quando o artista começa a escrever uma obra, seja literário, seja em forma de audiovisual, você já sabe qual é o final.
Ou seja, você sempre trabalha todo o desenvolvimento do começo e todo o miolo da obra, sabendo como tudo vai terminar. Só que quando você chega no dia de efetivamente escrever o texto, você não sabe dar emoção para aquilo. Ou seja, o escritor aqui, também diretor, ele sabia o tempo todo como a história acabava, mas ele não conseguiu passar a emoção para todo mundo. Claro, muita gente gostou, eu não gostei. E eu acredito que muita gente também ficou decepcionado. Não com a série, com o final dela, ou com os últimos episódios, com certeza. Não dá emoção nenhuma. Foi legal, pelo menos ele ir atrás de unir as três vidas finais, né, que é exatamente a dele e as duas outras, seu amigo e a 067. Ele uniu a vida dos três, exatamente quando ele colocou, através do seu dinheiro, unindo a mãe do seu amigo com o irmão da 067. Ou seja, ele constituiu um novo núcleo familiar por ali. Todo mundo se ajudando e ele, de longe, com dinheiro. Talvez acho que foi a melhor sacada que o episódio apresentou pra gente. O resto não tem nada demais. Ele é um personagem que não tem ânimo para nada, ele não é ativo, tanto que naquele jogo final que o velhinho propôs para ele, lá do mendigo, né, que estava quase morrendo congelado ali, ele podia simplesmente falar, não, eu não quero jogar, eu quero descer os elevadores, ir lá e salvar o mendigo. Seria uma boa, mas não, ele ficou só observando, ele aceitou, na verdade, a aposta, né, completamente frio. E depois vem aquela surpresa ao final exatamente... Ah, sim, antes apareceu, quando ele estava até voltando da ilha para o continente, né? O líder, o mascarado, apareceu pela última vez, né? Mas também numa pose assim só de poder. Bom, ele é o que vai assumir... Ah, sim, depois ele apareceu de novo, né? Quando o velhinho morre, né? Ele vai ser o novo anfitrião ali, né? Vai ser um VIP, realmente, agora, né? Enfim, a série então apresentou o seu finalzinho como uma surpresa naquele gancho para uma possível continuação, que é exatamente, né, quando ele... Aliás, tem que até a parte engraçada, né, que a série lembrou que é engraçada, né, num único detalhe aqui, né, quando ele pintou o cabelo colorido, né, realmente foi a única coisa engraçada desse episódio aqui. A série começou também com aquela mistura, né, de ação, tensão e um pouquinho de comédia, exatamente através da figura patética do seu protagonista, né? E aí, apenas com o cabelo colorido, esse tom voltou um pouco. Mas enfim, ele já estava querendo voltar lá para a filha, né? Indo lá para os Estados Unidos, visitá-la. E aí ele percebe que aquele selecionador de participantes está na ativa. Porque afinal de contas já passou um ano, ou seja, os jogos vão acontecer mais uma vez. Pois é. E ele acaba lá indo atrás do sujeito, mas, quer dizer, evita, né, o outro realmente ser selecionado, porque ele pega o cartãozinho dele, então o outro não tem como entrar em contato e participar do jogo. E aí, né, ele está indo para a filha, embarcando no avião, mesmo assim está na dúvida, telefona e quem atende é exatamente o mascarado, dizendo literalmente, filho, esquece isso, embarca no avião e vai embora, vai viver a tua vida. Ou seja, ele estava sendo observado o tempo todo. E aí ele vira um episódio acabando e a primeira temporada se encerrando com ele virando para trás e voltando, claro, naquele ar de vingança. Vou acabar com tudo isso aí. E acaba. Acaba também de uma maneira assim, uau, o que vai acontecer? Não sei. É uma série, na verdade, difícil de ser continuada, mas isso também eu vou falar no próximo vídeo ali de resenha geral da primeira temporada. O que vale esse aqui, episódio de encerramento. E mais uma vez, eu também não senti emoção nenhuma. Quando o velhinho morreu, quando o amigo morreu, quando a mãe dele morreu, mas também não tinha grande emoção, ela estava para morrer mesmo, né? Enfim, ele ajudou lá a mãe do amigo, ajudou o irmão da amiga também, né? A gente pode considerar que a 067 foi a grande amiga que ele construiu ali dentro, né? Ele perdeu um amigo e construiu outra amizade muito forte ali, embora tenha perdido os dois. Realmente... e lembrando, realmente, a morte da mãe dele também acabou soando fria, né? Não dói muito, porque eram cenas tão silenciosas que não passava a emoção dele querer revê-la. Ficou frio também. Por isso que realmente esse episódio não funciona em vários pontos. Mas, de novo, a série é muito boa. Não é porque tem alguns episódios fracos que os bons, os ótimos, não mantenham o seu valor com certeza. Enfim, para esse encerramento aqui da primeira temporada de Round 6, eu atribuo apenas
4 asteriscos. Realmente foi muito fraco. Mas vamos ficar na torcida para ter uma próxima temporada dessa série que ela merece. Tem que ser completamente diferente, não pode ser os jogos simplesmente, porque senão seria apenas um repeteco. Né? Por mais que ele consiga criar vários outros bons personagens, porque, de novo, essa série funciona porque os personagens são excelentes somente por causa disso. Não é questão do jogo em si, não. Muito pelo contrário. Tanto que os maus momentos da série foram justamente quando, naqueles respectivos episódios, como este daqui, os personagens não foram bem trabalhados, não exploraram todo o seu potencial. Pois é, merece uma outra temporada sim, com certeza. É isso.